Nós falamos aqui a respeito de que superexploração dos aquíferos estão comprometendo a vazão dos rios brasileiros. Aí nós corremos atrás de quem pode explicar isso para a gente. José Gessilan Uchoa, é doutorando de engenharia de São Carlos, aqui na Universidade de São Paulo, para conversar um pouco conosco. Gessilan, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia. Obrigado pela oportunidade por falar sobre esse tema tão importante. Explica o seguinte, o que acontece? Nós estamos explorando demais os aquíferos, é isso ou não? Então, na verdade, o nosso estudo a gente tentou verificar quais os rios brasileiros estão perdendo água para os aquíferos e quais potencialmente estão ganhando água dos aquíferos, né? E aí, de uma maneira geral, a gente verificou que as regiões que usam bastante água subterrânea potencialmente têm mais esses rios que perdem água para os aquíferos. Quer dizer, então explorando cada vez mais o aquífero, o nível dele fica mais baixo do que os rios da região, é isso? Isso, é uma das possibilidades, né? Essa questão de rios que perdem água já existe naturalmente na natureza, né? Como, por exemplo, no Nordeste brasileiro, que a gente não tem rio perenes, né? Que são rios que correm alguns meses do ano só. Mas, obviamente, a ação antropológica, né? Se a gente fazer um poço ali, perfurar e extrair água demais do aquífero, a gente pode rebaixar o nível do aquífero, e aí rebaixando o nível do aquífero, a depender das condições climáticas e geológicas, potencialmente o rio vai sediar para o aquífero, né, e vai perder um pouco da sua vazão. Agora, nós estamos explorando os aquíferos por que motivo? Irrigação na agricultura, produção de refrigerantes, indústria. Por que nós estamos explorando tanto o aquífero? Então, a maior parte dos poços brasileiros é utilizada para abastecimento público, mas usualmente esses poços extraem pouca água, né? Os poços que extraem mais água realmente são os poços de atividade agrícola, né? Mas vale lembrar também que é sempre aquela dualidade, né? A gente tem que garantir a segurança hídrica, né? Ou seja, a gente tem que deixar ali os rios correndo, os aquíferos também do jeito que estão, mas ao mesmo tempo a gente precisa garantir a segurança alimentar da população, né? Então o nosso estudo, a gente tenta indicar algumas alternativas de como a gente poderia fazer, né, esse desenvolvimento sustentável no país. Me diz uma coisa, as pessoas que usam, então, exploram o aquífero, seja lá para que atividade for, elas pagam por isso ou não? Elas pagam pela água que retiram do aquífero? Então, a gente no Brasil tem um problema, de certa forma, generalizado, que a maior parte dos poços brasileiros seriam ilegais, né? A gente fala que seriam ilegais, ou seja, a gente não é pedido outorga, autorização para o governo brasileiro, né? E aí existe um conjunto de estudos dentro da Universidade de São Paulo e outras universidades do país que tenta trazer esses poços ilegais para a legalidade, né? Então, a gente tem esse problema. Então, no meu estudo, na real, a gente só utilizou os poços que estavam disponíveis no Serviço Geológico Brasileiro, ou seja, somente aqueles poços legais, né? Então, talvez algumas regiões do Brasil possam estar sofrendo esse problema e a gente nem conseguiu encontrá-los, né? Por causa da dificuldade dos dados. Agora, quem é que autoriza se a pessoa, a empresa ou a fazenda, sei lá, pode furar um poço profundo a ponto de chegar até o aquífero? Então, os poços usualmente, a extração de água é dos aquíferos, né? E aí são os órgãos estaduais que autorizam isso, né? E aí vale lembrar que, a depender do órgão estadual, ele tem suas próprias regras, né? E suas próprias burocracias. E aí isso é um ponto que a gente também bate bastante, né? Não adianta a gente colocar mais regras, porque a gente pode transformar algumas pessoas que gostariam de legalizar seu poço, e aí ver que tem aquela burocracia toda, e aí falar, não, não vou falar para o Estado, né? E aí tem outros órgãos, como por exemplo no estado da Bahia, que eu soube recentemente, que já tem algumas diretrizes de onde fazer o poço, sabe? Por exemplo, não fazer poços tão próximos de rios, ou não fazer poços tão próximos de nascentes, e aí dessa maneira tentar evitar alguns dos problemas que a gente vem indicando. Perfeito. Muito obrigado aqui ao José Gessilan Uchoa, da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, explicando para a gente, então, por quê ou como essa superexploração dos aquíferos compromete até
a vazão dos rios do nosso país e, logicamente, diferente em cada região do nosso país. Temos também outras notícias da cidade.